Ei pessoal, muito boa tarde. Eu retornei aqui para São Paulo há praticamente 10 anos, né, para o estado de São Paulo. E tradicionalmente os bandeirantes sempre foram tratados, em especial aqui no nosso estado, como uma espécie de herói nacional. E isso muito, claro, se a gente rememorar a busca por heróis nacionais desde o princípio da nossa história republicana. É um caso como a gente observa em relação a Tiradentes, que foi elevado à condição de herói nacional e está aí o feriado de 21 de abril até o presente dia. Pois bem, os heróis paulistas, os bandeirantes, tradicionalmente foram colocados nesse papel de heroísmo por terem, de certa forma, desbravado o interior do nosso território, ter desbravado o interior do Brasil. Isso no final do século XVII. Pois bem, a historiografia, nas últimas décadas, tem uma historiografia crítica, obviamente. A historiografia hoje, de certa maneira, já tem uma visão oposta a essa visão tradicional que coloca o bandeirismo e o bandeirante como heróis. Tanto é que uma das emissoras de TV, da TV aberta, antigamente Bandeirantes, Grupo Bandeirantes, hoje é Band, eu acho até que tem um pouco disso. Eu acho que essa revisão na nossa historiografia, na historiografia crítica, que já não enxerga mais as bandeiras como esse ato de heróis nacionais desbravando o interior, o sertão do Brasil, né? Eu acho que isso de alguma maneira contribuiu para essa mudança no nome da emissora, de TV Bandeirantes para Band. Fica algo mais simples e de alguma maneira coloca a emissora como uma emissora nacional e não regional. Bandeirantes tem essa carga paulista no nome. Isso não é à toa. Pois bem, mas os bandeirantes são heróis, são vilões. Eu sempre falei com os alunos que em história não é como um filme, uma ficção, quadrinho. Ou seja, na história não tem mocinhos e bandidos. A gente deve encarar a história naquilo que ela efetivamente é, que é uma ciência dedicada aos fatos. Ou seja, a história é um exercício, um esforço intelectual de compreensão do passado, mas não de compreensão do passado por mera curiosidade, né? Mas compreensão do passado com um sentido de compreensão, aí sim, do presente, ou seja, de processo. Então, quando eu tenho acesso ao passado, eu me torno, né, mais capaz de compreender, de estar consciente do meu tempo presente, de entender por que as coisas estão ou são como elas são e estão, né? Então, essa ida ao passado nunca é uma ida sem intencionalidades, né? Intencionalidades essa que estão no nosso tempo presente. Pois bem, os bandeirantes, né, eles realmente desbravaram o interior do nosso país. E primeiro ponto, por que isso se intensificou no final do século XVII ao longo do século XVIII? Primeira coisa, né? A crise do açúcar brasileiro. A crise do açúcar brasileiro, ela é explicada, ela é compreendida a partir da concorrência que se estabeleceu com os holandeses. Os holandeses que permaneceram 24 anos em território pernambucano. E um ano, né, um tempo mais antigo, um ano
na Bahia, em Salvador, mas a presença holandesa foi marcante em Pernambuco por mais de 20 anos. E quando os holandeses definitivamente foram expulsos do território pernambucano, na insurreição pernambucana, marcada, né, pelas duas batalhas de Guararapes, por exemplo, a partir dali os holandeses então foram produzir açúcar nas Antilhas. E uma outra questão interessante é, enquanto os holandeses permaneceram em Pernambuco, naquele mesmo momento há uma presença holandesa também em Angola, na África. E essa presença holandesa em Angola, na África, causou um problema aí no fluxo de escravos, no fluxo do tráfico negreiro, do tráfico atlântico. Ou seja, aqui na colônia a gente observa um menor volume, uma dificuldade maior em adquirir escravos. Então, uma saída seria escravizar o indígena, a população nativa. E quem se prestou a esse serviço? Né? Os bandeirantes, as chamadas bandeiras de apresamento indígena. Né? E esse bandeirante, lembrando que o que são essas bandeiras? São expedições. Expedições são grupos armados, formados por colonos, mas também formados por indígenas. Esses bandeirantes vão ter o auxílio de indígenas. Inclusive é comum, nessa historiografia crítica, a visão de que esses bandeirantes sequer falavam muito bem a língua portuguesa, se expressavam muito mais em tupi-guarani. Né? Então, esses bandeirantes organizaram então essas expedições armadas, né? Esses colonos armados, junto a indígenas, que vão explorar o interior do nosso território em busca de índios para serem vendidos, comercializados como escravos. E detalhe, quem é que vai sofrer muito com isso? As missões jesuíticas. Os padres jesuítas formaram aqui no Brasil, nosso litoral, missões. Uma espécie de comunidade entre esses padres e as populações nativas. Missões como essa, claro que se explicam, né, pela Contra-Reforma da época. A Companhia de Jesus é herdeira da Contra-Reforma. De certa maneira, é uma tentativa de recuperar almas para a igreja, já que na Europa a Reforma Protestante dividiu o mundo cristão e houve perdas, né? Ocorreram perdas significativas de fiéis em território europeu. Então a América se tornou essa grande oportunidade de almas, novas almas, para a Igreja Romana. Então, de certa maneira, a Companhia de Jesus ela surge nesse esforço, criada lá pelo padre espanhol Inácio de Loyola. Então, assim, as missões sofreram com isso, essas comunidades. Detalhe, a cidade de São Paulo, a capital do nosso estado, ela é o resultado desse trabalho indígena. São Paulo, fundada, né, em torno desse colégio jesuíta e em 1554. E não é à toa o nome São Paulo, porque esse colégio foi fundado no dia de São Paulo, né, um dia santo, desse santo católico, 25 de janeiro. Pois bem, os bandeirantes então atacaram essas missões jesuíticas, destruindo muitas dessas missões jesuíticas, em busca de índios para serem vendidos como escravos. Eu vou parar o vídeo por aqui. Em breve eu vou continuar esse tema, falando de outros tipos de bandeira, as bandeiras de prospecção, que são as bandeiras em busca de pedras preciosas e metais preciosos, que vão dar origem a Minas, Goiás, Mato Grosso, e o bandeirismo de contrato, ou seja, bandeirantes que vão ser pagos para lutar contra quilombo, por exemplo. E fica aqui, né, para a gente finalizar, o convite para que vocês observem nas redes sociais fotos de algumas pichações que foram feitas anos atrás
na escultura do Victor Becheré, que é uma homenagem aos bandeirantes, escultura essa localizada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Essa escultura foi manchada de tinta vermelha em alusão ao genocídio indígena perpetrado por esses bandeirantes. Dê uma olhada, né, e veja por si mesmo. E uma dica de filme tratando desse contexto que envolvem bandeiras, portugueses, espanhóis, padres jesuítas. O filme francês A Missão, de 1986, uma produção francesa com grandes atores americanos, o Jeremy Irons e o Robert De Niro. O Jeremy Irons faz um padre jesuíta e o Robert De Niro faz o papel de um cavaleiro espanhol, de um nobre espanhol, que por uma briga com seu irmão, por uma mulher, né, um desentendimento, ele mata o irmão, se arrepende desse assassinato e vai vir para a América viver como um jesuíta. E aí esse jesuíta, junto a essa missão, né, aqui nas Américas, vão enfrentar aí essas tentativas de portugueses, principalmente, de escravização indígena. A direção desse filme é do Roland Joffé, né? E é um filme de 1986, A Missão. Veja hoje mesmo. Finalizando o vídeo, quero fazer um convite que você curta o vídeo, deixe o seu joinha, o seu like. Se não gostou, o seu dislike, tá tudo certo, mas justifique porque não gostou. E se inscreva hoje mesmo e vamos manter esse debate em torno das ciências humanas aqui no YouTube. Um abraço.